uma garotinha de 7 anos, aguarda nervosamente no pátio da escola para a cerimônia de formatura do ensino pré-fundamental, desesperada porque havia prometido aos colegas que seu pai chegaria a qualquer momento. Quando vê um homem elegante prestes a entrar em um carro luxuoso, ela corre até ele, junta as mãos em súplica e implora: "Tio, você pode ser meu pai na minha formatura? Todos os pais vieram menos o meu. Por favor." O homem olha para seu rosto desesperado, depois para a escola cheia de famílias felizes, e seu coração se aperta. Ele pede para ela esperar só um minutinho e sai com o carro, deixando a criança em lágrimas, convencida de que foi enganada. Mas o que acontece? Minutos depois muda tudo. O sol da tarde pintava o pátio da Escola Municipal São José com tons dourados, enquanto o perfume das flores do pequeno jardim escolar se misturava ao aroma doce dos docinhos preparados pelas mães para a cerimônia. Sofia segurava firme o diploma em branco que receberia em poucos minutos. Seus 7 anos carregando um peso muito maior do que deveria. Seus dedos pequenos tremiam não de nervosismo pela formatura, mas pelo segredo que guardava há semanas. "A minha mãe trouxe brigadeiro para todo mundo", gritava Carlinhos, acenando para uma senhora sorridente que carregava uma bandeja colorida. "E meu pai veio direto do trabalho só para me ver." Sofia forçou um sorriso enquanto observava as famílias se organizando no pátio. Mães ajeitavam laços nos cabelos das filhas, pais tiravam fotos com celulares, avós distribuíam beijinhos orgulhosos. O coração da menina apertou quando viu a cadeira vazia na primeira fileira, onde deveria estar sentado seu acompanhante especial. Durante semanas, ela havia inventado histórias sobre seu pai para os colegas. Contava que ele trabalhava muito longe, que era muito importante, que chegaria de surpresa na formatura. As mentiras saíam tão naturalmente que às vezes ela própria quase acreditava. Quase esquecia que vivia apenas com Dona Lourdes, a senhora de 85 anos que mal conseguia sair da cama há meses. "Sofia, onde está seu pai?" perguntou Beatriz, a menina mais popular da turma, olhando ao redor com curiosidade maldosa. "Você disse que ele ia vir?" Ele vem sim", Sofia respondeu rápido demais, a voz saindo mais aguda que o normal. "Ele só está no trânsito." Mas o tempo passava e a mentira pesava cada vez mais. A professora Márcia começou a organizar as crianças em fila, explicando como seria a cerimônia. Cada formando entraria de mãos dadas com seu familiar, receberia o diploma, tiraria uma foto especial. Sofia sentiu as lágrimas queimarem os olhos quando percebeu que seria a única sem acompanhante. Foi então que ela viu o homem, alto, elegante, vestindo um terno cinza impecável que contrastava com sua expressão séria e distante. Ele caminhava apressado em direção a um carro preto reluzente estacionado bem em frente à escola. Parecia importante, do tipo de pessoa que Sofia imaginava quando sonhava com um pai. Seus cabelos grisalhos eram bem penteados, seus sapatos brilhavam ao sol, e havia algo em sua postura que transmitia autoridade e sucesso. Sem pensar 2 vezes, Sofia largou a fila e correu até ele. Tio, espera!" gritou, suas sandálias fazendo barulho no asfalto quente. O homem parou, surpreso, e se virou para a menina que se aproximava correndo, as tranças balançando e os olhos já úmidos de lágrimas. Sofia chegou ofegante até ele. Juntou as mãos pequenas em súplica e ergueu o rosto, deixando que toda sua vulnerabilidade transparecesse. "Tio, você pode ser meu pai na minha formatura?" As palavras saíram em um sussurro desesperado. "Todos os pais vieram menos o meu. Por favor." O homem ficou paralisado. Havia algo naqueles olhos castanhos, cheios de lágrimas, que o atingiu como um soco no estômago. Há anos não se permitia sentir nada. Havia construído muros tão altos ao redor do coração que acreditava ser impossível qualquer coisa atravessá-los.
Mas ali estava uma criança, completamente vulnerável, implorando por algo tão simples e ao mesmo tempo tão complexo. Eu preciso ir, murmurou, mais para si mesmo que para ela. Sofia viu a hesitação em seus olhos e se agarrou à esperança como quem se agarra a uma corda para não cair no abismo. É só uma formaturinha, tio. Só para eu não ficar sozinha na frente de todo mundo. Todo mundo tem pai menos eu. Sua voz quebrou na última palavra. O homem olhou para o carro, depois para a escola, finalmente para aquela menina que havia colocado toda a sua esperança nas mãos de um estranho. Uma batalha silenciosa acontecia em seu interior. Décadas de proteção emocional contra um pedido desesperado de uma criança. Espera aqui, disse finalmente, a voz rouca. Só um minutinho. Ele entrou no carro e partiu, deixando Sofia ali parada no meio da rua, vendo suas últimas esperanças se afastarem junto com aquele carro preto que desaparecia na esquina. Sofia voltou para a fila da formatura com os ombros caídos e o coração partido. As outras crianças já estavam sendo organizadas pela professora Márcia, que verificava os nomes em sua lista com eficiência maternal. O pátio fervilhava de atividade. Mães ajeitavam roupas dos filhos, pais testavam câmeras, avós procuravam os melhores lugares para assistir à cerimônia. Sofia, querida, onde você estava? Perguntou a professora, notando os olhos vermelhos da menina. E seu acompanhante? Você disse que seu pai viria. A garganta de Sofia se fechou. As palavras se recusavam a sair, presas em um nó de vergonha e desespero. Ela apenas balançou a cabeça, incapaz de admitir em voz alta que havia sido rejeitada mais uma vez. A mentira que contara por semanas agora pesava sobre seus ombros como uma pedra gigante. Ele foi embora, sussurrou finalmente, a voz quase inaudível. A professora Márcia se ajoelhou na altura da menina, seu rosto expressando uma mistura de compaixão e preocupação. Conhecia a situação de Sofia. Sabia das dificuldades que a criança enfrentava em casa com a avó doente. Havia tentado contatar Dona Lourdes várias vezes, mas a senhora mal conseguia atender o telefone em seus dias melhores. Não se preocupe, meu amor, disse a professora, acariciando o rosto da menina. Você pode entrar comigo. Eu serei sua família hoje. Mas as crianças ao redor já haviam percebido a situação. Os sussurros começaram baixinho. Depois foram crescendo como ondas que se espalham em um lago tranquilo. A Sofia não tem pai mesmo, murmurou Beatriz para um grupo de colegas. Eu sabia que ela estava mentindo, acrescentou outro menino. Minha mãe disse que ela mora só com uma velhinha doente. Coitadinha, fingiu compaixão uma das meninas. Mas seus olhos brilhavam com a malícia típica das crianças que encontram alguém mais vulnerável que elas. Sofia sentia as bochechas queimarem de humilhação. Cada sussurro era como uma agulhada em seu peito. Ela havia passado semanas construindo uma fantasia, inventando um pai perfeito para impressionar os colegas, e agora tudo desmoronava diante de dezenas de olhos curiosos e julgadores. Enquanto isso, a poucos quarteirões dali, Eduardo Mendonça dirigia seu Mercedes pela avenida principal com as mãos tremendo no volante. Aos 52 anos, era dono de uma das maiores construtoras da região, homem acostumado a tomar decisões milionárias sem pestanejar. Mas o pedido desesperado de uma menina de 7 anos havia abalado estruturas de sua alma que ele achava definitivamente blindadas. Que loucura é essa? Murmurou para si mesmo, tentando se convencer de que havia feito a coisa certa ao ir embora. Não posso me meter na vida de uma criança desconhecida. Não posso. Mas a imagem daqueles olhos cheios de lágrimas não saía de sua mente. A maneira como ela juntara as mãos em súplica, a vulnerabilidade pura em sua voz quebrada. Eduardo havia passado os últimos 8 anos evitando qualquer situação que pudesse despertar sentimentos paternais que ele enterrara junto com seus próprios sonhos de família.
Parou em um sinal vermelho e olhou para o relógio. A cerimônia deveria começar em 15 minutos. Imaginou a menina voltando sozinha para a fila, enfrentando a humilhação de ser a única sem acompanhante. Imaginou o momento em que ela teria que caminhar sozinha até o palco improvisado, enquanto todas as outras crianças estariam acompanhadas de seus pais orgulhosos. "Não é problema meu", repetiu, como um mantra, mas sua voz soava menos convincente a cada repetição. O sinal abriu e ele seguiu em frente, mas suas mãos suavam e seu coração batia acelerado. Uma guerra silenciosa travava-se em seu interior. De um lado, 8 anos de isolamento emocional autoimposto. A decisão consciente de nunca mais se permitir amar alguém para não sofrer novamente. Do outro, a lembrança daquela vozinha desesperada, pedindo apenas para não ficar sozinha. Eduardo havia aprendido da pior maneira possível que se envolver emocionalmente significava se tornar vulnerável à dor. Havia jurado que nunca mais permitiria que alguém tivesse o poder de destruí-lo novamente. Mas algo na sinceridade desesperada daquela criança havia atravessado todas as suas defesas como uma flecha certeira. Na escola, a cerimônia estava prestes a começar. Sofia ocupou o último lugar da fila, tentando se tornar invisível. A professora Márcia fez o último ajuste no microfone e começou seu discurso de abertura, falando sobre conquistas, crescimento e o apoio fundamental das famílias no processo educacional. Cada palavra era uma tortura para Sofia, que mantinha os olhos fixos no chão, contando as formigas que marchavam entre as pedras do pátio. Ela não queria ver as famílias felizes, não queria testemunhar o que nunca poderia ter. Foi quando ouviu o som de um carro parando em frente à escola. O coração de Sofia disparou quando reconheceu o som do motor. Ela ergueu os olhos devagar, quase sem acreditar, e viu o mesmo carro preto parando exatamente no mesmo lugar de antes. Mas desta vez, algo era diferente. O homem saiu do veículo carregando um buquê de flores coloridas que parecia ter saído de uma revista e uma caixa elegante que Sofia não conseguia identificar à distância. As conversas no pátio diminuíram gradualmente conforme os adultos notaram a chegada do desconhecido bem vestido. Eduardo Mendonça caminhou em direção à escola com passos firmes, mas seu coração batia descompassado. Nos últimos 15 minutos, havia parado em 3 lugares diferentes. Uma floricultura chique do centro, uma confeitaria famosa por seus doces gourmet e, finalmente, em frente ao espelho do banheiro de um posto de gasolina, onde tentou entender que loucura estava cometendo. Com licença, dirigiu-se à professora Márcia, que o observava com curiosidade evidente. Eu sou o pai da Sofia." As palavras saíram mais facilmente do que ele esperava. Embora uma voz em sua cabeça gritasse que estava mentindo para uma educadora, Sofia sentiu as pernas fraquejarem. Ele havia voltado. O homem elegante havia realmente voltado por ela. "Oh!" A professora sorriu, claramente aliviada. "Que bom que o senhor conseguiu chegar. Sofia estava tão preocupada. Ela disse que o senhor estava no trânsito." Eduardo olhou para a menina, que o encarava com uma mistura de gratidão e incredulidade. Seus olhos brilhavam como estrelas. E pela primeira vez naquela tarde, um sorriso genuíno iluminou seu rosto pequeno. "Peço desculpas pelo atraso", disse ele, surpreendendo-se com a naturalidade de suas próprias palavras. "Tive que resolver algumas coisas importantes antes de vir." Sofia correu até ele e Eduardo se ajoelhou instintivamente para ficar na altura da menina. Por um momento, pensou que ela o abraçaria, mas Sofia se conteve, mantendo uma distância respeitosa. Havia algo em seus olhos que o tocou profundamente. Não era apenas gratidão, mas uma sabedoria triste de quem já havia sido decepcionada muitas vezes. "Obrigada por voltar", sussurrou ela, tão baixinho que apenas ele pôde ouvir. Eduardo sentiu algo se quebrar dentro do peito. Estendeu o buquê para ela,
observando como seus olhos se arregalaram diante das flores perfeitas. Estas são para você, princesa, para celebrar sua formatura. O murmúrio no pátio aumentou. Algumas mães trocavam olhares curiosos, claramente impressionadas com a elegância do homem e a qualidade óbvia das flores. Eduardo notou a atenção que estavam atraindo e abriu a caixa de doces. E estes, anunciou em voz alta o suficiente para que todos ouvissem, são para compartilhar com todos os seus colegas de turma. Afinal, todos vocês estão se formando hoje. A reação foi imediata. As crianças se aproximaram com excitação quando viram os chocolates gourmet perfeitamente alinhados na caixa luxuosa. Eram doces que a maioria delas nunca havia provado, embalados individualmente com lacinhos dourados. "Caraca, que chocolate chique!" exclamou Carlinhos, esquecendo momentaneamente da educação. "Sofia, seu pai é muito legal", disse Beatriz, que minutos antes sussurrava comentários maldosos. Agora sua voz carregava uma inveja mal disfarçada. De repente, Sofia não era mais a menina sem família que causava pena. Ela se tornara a criança cujo pai havia trazido os melhores presentes da cerimônia. A transformação foi instantânea e mágica. Os colegas que antes a ignoravam, agora se aproximavam com sorrisos interesseiros, querendo saber mais sobre o homem elegante que distribuía chocolate importado. Eduardo observava tudo com uma mistura de satisfação e desconforto. Ele havia comprado aqueles doces caros em um impulso, sem pensar nas consequências. Agora percebia que havia criado uma situação complexa. As outras crianças olhavam para ele com admiração. Alguns pais sussurravam entre si, claramente tentando descobrir quem era aquele homem bem vestido que não reconheciam do círculo social da escola pública. "Papai", Sofia testou a palavra cuidadosamente, "você vai ficar para toda a cerimônia?" A pergunta simples o atingiu como um raio. Papai. Uma palavra que ele não ouvia há anos, que havia aprendido a evitar em filmes, conversas, memórias, mas saindo dos lábios daquela menina, soava diferente. Soava como uma possibilidade que ele nunca havia considerado. "Claro", respondeu antes que sua mente racional pudesse interferir. Não perderia sua formatura por nada no mundo. A professora Márcia bateu palmas, chamando a atenção de todos. "Vamos começar nossa cerimônia. Famílias, por favor, ocupem seus lugares. Crianças, vamos formar a fila para a entrada solene." Sofia segurou a mão de Eduardo com uma confiança que o surpreendeu. Sua mão pequena e quente na dele despertou sensações que ele havia enterrado profundamente. Por um momento, permitiu-se imaginar como seria se aquilo fosse real, se ela fosse realmente sua filha, se aquele momento não fosse baseado em uma mentira desesperada. Mas enquanto caminhavam para seus lugares, Eduardo não podia ignorar os olhares curiosos dos outros pais, nem a sensação crescente de que estava se metendo em algo muito maior do que havia imaginado. A música solene tocada no pequeno aparelho de som da escola ecoou pelo pátio enquanto as crianças formavam uma fila ordenada. Sofia estava radiante, segurando o buquê de flores como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Ao seu lado, Eduardo tentava processar a surreal situação em que se encontrava. Vestido de terno em uma escola pública, prestes a participar da formatura de uma criança que conhecera há menos de uma hora. "Senhoras e senhores, famílias queridas", anunciou a professora Márcia no microfone que chiava levemente, "sejam bem-vindos à cerimônia de formatura do pré-fundamental da nossa querida turma do Jardim Zuis." Os aplausos ecoaram pelo pátio decorado com bandeirinhas coloridas feitas pelas próprias crianças. Eduardo notou como tudo ali era simples, mas carregado de carinho. Os enfeites eram artesanais, as cadeiras plásticas emprestadas da igreja do bairro, o palco improvisado com tablados de madeira. Mesmo assim, ou talvez por isso,
Havia uma atmosfera de celebração genuína que ele não experimentava há anos em seus círculos sociais sofisticados. Agora, convidaremos cada formando para receber seu diploma das mãos de seu familiar especial, continuou a professora. Primeiro, chamamos Beatriz Santos, acompanhada de sua mamãe. Sofia apertou a mão de Eduardo quando viram Beatriz caminhar orgulhosa até o palco com sua mãe. A mulher, visivelmente emocionada, entregou o diploma para a filha e posou para fotos tiradas por parentes que se espremiam para conseguir o melhor ângulo. Ana Clara Oliveira, acompanhada de seu papai. Eduardo observou o homem de uniforme de mecânico, claramente vindo direto do trabalho, com as mãos ainda ligeiramente sujas de graxa, mas os olhos brilhando de orgulho. Ele havia tirado folga para estar ali, sacrificando provavelmente meio salário para ver a filha receber aquele pedaço de papel que representava tanto. Carlos Alberto Silva, acompanhado de sua vovó. Uma senhora de bengala subiu devagar os degraus improvisados, ajudada pelo neto. O menino esperou pacientemente que ela se equilibrasse antes de pegar o diploma. Depois a abraçou com uma ternura que fez Eduardo engolir em seco. Sofia Mendes, anunciou finalmente a professora Márcia, acompanhada de seu papai. O coração de Eduardo disparou. Ali estava ele, sendo anunciado publicamente como pai de uma criança que não conhecia. Mas quando olhou para Sofia, viu uma felicidade tão pura em seus olhos que qualquer hesitação desapareceu momentaneamente. Eles caminharam juntos até o palco. Sofia pisava nas pontas dos pés, tentando parecer mais alta, enquanto Eduardo sentia os olhares curiosos de todos os presentes. Algumas mães sussurravam entre si, claramente tentando se lembrar se já haviam visto aquele homem antes nas reuniões escolares. A professora Márcia entregou o diploma para Eduardo, que se ajoelhou para ficar na altura de Sofia. O momento parecia suspenso no tempo. Ele segurou o papel decorado com desenhos infantis e o entregou para ela com uma solenidade que surpreendeu a ambos. "Oh, parabéns, Sofia", disse ele, e sua voz saiu mais emocionada do que pretendia. "Você conquistou isso com muito esforço." Sofia segurou o diploma com ambas as mãos, como se fosse feito de cristal. Seus olhos se encheram de lágrimas de felicidade pura. Por um momento mágico, ela realmente se sentiu como qualquer outra criança ali, amada, apoiada, celebrada. "Papai", sussurrou ela, e desta vez a palavra saiu com mais naturalidade. "Obrigada por estar aqui." O fotógrafo voluntário da escola os posicionou para a foto oficial. Eduardo colocou a mão no ombro de Sofia, sentindo a fragilidade de seus ossos pequenos sob o vestido simples, mas limpo. Ela sorriu para a câmera com uma alegria que irradiava para todos ao redor. O flash disparou, eternizando aquele momento impossível. Quando desceram do palco, foram cercados por outras famílias. Algumas mães se aproximaram com sorrisos curiosos, querendo puxar conversa com o homem bem vestido que não reconheciam. "Não o vimos nas reuniões de pais", comentou uma delas com falsa cordialidade. "O senhor trabalha muito, imagino?" Eduardo sentiu o peso do escrutínio. Cada pergunta era uma armadilha potencial. Cada resposta poderia expor a farsa que haviam criado. "Sim, viajo muito a trabalho", respondeu vagamente, puxando Sofia para mais perto. "Mas não perderia a formatura da minha filha por nada." Sofia o olhou com admiração quando ele a chamou de "minha filha". As palavras soaram tão naturais que por um instante ela esqueceu que tudo aquilo era apenas uma encenação temporária. A cerimônia continuou com um pequeno lanche comunitário. Eduardo observou Sofia interagindo com os colegas, notando como ela havia se transformado desde sua chegada. A menina tímida e humilhada havia se tornado o centro das atenções, rodeada de crianças que queriam ser suas amigas. Mas ele também percebeu algo mais sutil, a maneira como ela o olhava de vez em quando, como se quisesse ter certeza de que ele ainda estava ali,
de que não desapareceria como um sonho. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos que ia além da situação imediata, uma carência profunda que aquela única tarde não poderia preencher. Quando a cerimônia oficialmente terminou e as famílias começaram a se dispersar, Eduardo percebeu que havia chegado o momento da verdade. Sofia se aproximou dele, ainda segurando o diploma e as flores, mas sua expressão havia mudado. O brilho da felicidade ainda estava lá, mas misturado com algo que parecia medo. O pátio da escola estava quase vazio quando Sofia finalmente reuniu coragem para se aproximar de Eduardo. Ele estava guardando o celular no bolso após atender uma ligação rápida do escritório, tentando manter as aparências de normalidade em um dia que havia sido tudo menos normal. "Tio", começou ela. Depois se corrigiu rapidamente. "Papai, você pode me levar em casa?" A pergunta simples carregava um peso que Eduardo não havia antecipado. Claro que ela esperaria que ele a levasse para casa. Qualquer pai faria isso após a formatura da filha. Mas ele não era pai dela e não fazia ideia de onde ela morava ou qual era realmente sua situação familiar. "Claro", respondeu, embora uma voz em sua cabeça gritasse alertas. "Onde você mora?" Sofia hesitou, olhando para os pés. Suas sandálias simples contrastavam drasticamente com os sapatos italianos de Eduardo. Ela sabia que o momento da verdade havia chegado, que não poderia mais manter a fantasia que havia criado. É meio longe daqui", murmurou. "No final da cidade, depois do posto de gasolina velho, tem uma ruazinha de terra. É lá." Eduardo assentiu, tentando parecer natural. "Tudo bem, vamos no meu carro." O Mercedes preto chamou ainda mais atenção quando eles se aproximaram. Sofia nunca havia entrado em um carro tão luxuoso. Os bancos de couro cheiravam a novo, o painel brilhava e havia botões que ela nem imaginava para que serviam. Ela se acomodou no banco do passageiro, segurando o diploma e as flores como talismãs. Durante os primeiros minutos de viagem, mantiveram um silêncio confortável. Eduardo dirigia devagar, seguindo as direções sussurradas de Sofia. Conforme se afastavam do centro da cidade, as ruas se tornavam progressivamente mais estreitas e precárias. As casas grandes davam lugar a construções simples, depois a barracos de madeira e zinco. "Tio", Sofia quebrou o silêncio de repente, sua voz pequenininha. "Eu preciso te contar uma coisa." Eduardo sentiu o estômago apertar. Havia algo no tom dela que prenunciava uma revelação importante. "Me pode falar", encorajou, mantendo os olhos na estrada esburacada. Eu menti para você." As palavras saíram em um sussurro carregado de culpa. "Eu não tenho pai. Nunca tive. Eu moro só com a avó Lourdes, mas ela não é minha avó de verdade. Ela me achou quando eu era bebezinha e me criou." Eduardo parou o carro no acostamento. Ele precisava processar aquela informação olhando para ela. Sofia encolheu-se no banco, esperando ser rejeitada novamente. "Do que a avó Lourdes está muito doentinha", continuou, as lágrimas começando a escorrer. "Ela mal consegue sair da cama. Às vezes, ela não consegue nem me fazer comida. Eu que cuido dela. Levo água, arrumo as coisas da casa." A imagem que Eduardo havia construído mentalmente começou a se desfazer. Ele havia imaginado uma família simples, mas estruturada. Não uma criança de 7 anos cuidando sozinha de uma senhora idosa e doente. "Todo mundo na escola tem pai e mãe", Sofia soluçou. "Eu inventei que tinha um pai importante que viajava muito. Inventei tanta história que até eu acreditei às vezes. Mas quando vi você ali, tão elegante, pensei que você podia fingir ser meu pai só um pouquinho, só para eu não passar vergonha na formatura." Eduardo sentiu como se alguém tivesse apertado seus pulmões. A responsabilidade do que havia feito o atingiu com força total. Não havia apenas participado de uma encenação inocente. Havia se tornado parte da vida de uma criança que estava claramente em situação de vulnerabilidade. "Sofia", disse ele cuidadosamente, "onde exatamente você mora? Como é sua casa?" "É um barraquinho",
Ela admitiu. A vergonha é evidente na voz. Tem goteira quando chove. A avó Lourdes dorme numa cama velha e eu durmo numa cama que ela fez com caixotes e um colchão fino. Não tem água dentro de casa. Eu busco no chafariz da esquina. Mas a avó Lourdes me ama muito e eu amo ela também. A última frase foi dita com uma fiereza que tocou Eduardo profundamente. Mesmo em meio à pobreza extrema, Sofia falava de amor com uma certeza absoluta. Por que você não contou isso para a escola? Para a professora? Perguntou ele. A avó Lourdes tem medo que levem eu embora dela. Sofia explicou com a sabedoria triste de quem cresceu rápido demais. Ela diz que tem gente que não entende que amor não precisa de papel assinado. Então eu nunca conto para ninguém que ela está doente, que às vezes não tem comida, que eu que cuido dela. Eduardo ficou em silêncio por longos minutos, absorvendo a magnitude da situação. Uma criança de 7 anos, vivendo em condições precárias, cuidando de uma idosa doente, mantendo segredos para proteger a única família que conhecia. E ele havia se metido no meio disso tudo por impulso. Ande, Sofia, disse finalmente, você me mostra onde é sua casa? Ela assentiu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Você vai embora depois que ver onde eu moro? Perguntou com uma vulnerabilidade que partiu o coração dele. Eduardo olhou para aquela menina corajosa que havia enfrentado o mundo sozinha por tanto tempo, que havia arriscado tudo em um pedido desesperado a um estranho, e sentiu algo se mover em seu peito, algo que ele havia jurado nunca mais sentir. Não sei, respondeu honestamente. Mas primeiro eu preciso conhecer a avó Lourdes, preciso entender sua situação de verdade. Sofia sorriu pela primeira vez desde que começara sua confissão. Ela vai gostar de você, disse com convicção. A avó Lourdes sempre diz que existem anjos disfarçados no mundo. Acho que você é um deles. O Mercedes preto parecia absurdamente deslocado na ruazinha de terra batida. Eduardo dirigiu devagar, evitando os buracos maiores, enquanto observava a paisagem que se transformava progressivamente. As casas de alvenaria deram lugar a construções improvisadas, depois a barracos de madeira e lona. O contraste com seu mundo de mansões e escritórios espelhados era brutal. É ali. Sofia apontou para uma construção que mais parecia um amontoado de tábuas velhas e folhas de zinco. A casinha azul. Eduardo parou o carro e ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar o que via. O barraquinho, que Sofia havia mencionado, era ainda pior do que ele imaginara. As paredes eram feitas de madeira compensada velha, pintada de azul desbotado em alguns pontos. O teto de zinco estava claramente furado em vários lugares, remendado com pedaços de lona plástica. Uma cortina rasgada fazia às vezes de porta. A avó Lourdes deve estar dormindo, sussurrou Sofia, notando a expressão chocada de Eduardo. Ela dorme muito porque os remédios deixam ela cansada. Mas ela vai ficar feliz de conhecer você. Eduardo desceu do carro como se estivesse em transe. O cheiro de esgoto a céu aberto, misturado com fumaça de lenha, invadiu suas narinas. Crianças curiosas começaram a se aproximar, atraídas pelo carro luxuoso que destoava completamente do ambiente. Algumas mulheres apareceram nas portas de suas casas, sussurrando entre si sobre o estranho bem vestido que havia chegado. Sofia empurrou delicadamente a cortina que servia de porta. Vó Lourdes chegou à formatura, trouxe uma visita para a senhora conhecer. Eduardo entrou no que Sofia chamava de casa e sentiu o ar escapar dos pulmões. O espaço não passava de 3 metros por 3 metros. O chão era de terra batida, parcialmente coberto por pedaços de linóleo velho. No canto, uma cama de ferro enferrujado onde jazia uma senhora extremamente magra, com cabelos brancos esparsos e pele amarelada pela doença. Minha netinha,
A voz de Dona Lourdes era um sussurro rouco. Como foi sua formatura? Conseguiu pegar o diplominha? Sofia correu até a cama e mostrou o diploma com orgulho radiante. Olha, vó, e olha as flores que ganhei. E teve chocolate para todo mundo. Eduardo ficou parado na entrada, observando a interação entre as duas. Havia tanto amor genuíno naquele espaço minúsculo que ele se sentiu como um intruso. Dona Lourdes fez um esforço heróico para se sentar na cama, apoiando-se nos braços trêmulos. "E quem é esse moço elegante?" perguntou ela, seus olhos ainda brilhantes apesar da doença evidente. "Vó, este é o tio que me ajudou na formatura." Sofia hesitou na apresentação, lembrando-se da conversa no carro. Ele fez de conta que era meu pai para eu não ficar sozinha. Dona Lourdes estudou Eduardo com o olhar penetrante de quem viveu muito e aprendeu a ler pessoas. Ele se aproximou devagar, sentindo-se desajeitado em seu terno caro naquele ambiente de pobreza extrema. "Muito prazer, Dona Lourdes. Só Lourdes mesmo." Ela completou com um sorriso desdentado. "Sente aqui na cadeira, moço. Sofia, pega um copo de água para o senhor." Eduardo sentou-se na única cadeira disponível, uma velha cadeira de plástico rachada. Sofia desapareceu por trás de uma cortina que dividia o espaço, e ele pôde ouvir o barulho de água sendo despejada de um balde. "Obrigado por ter ajudado minha menina", disse Dona Lourdes, sua voz carregada de emoção. Ela estava tão preocupada com essa história de formatura. "Eu queria tanto ter ido, mas..." Ela fez um gesto vago para o próprio corpo frágil. Eduardo notou as manchas roxas em seus braços, sinais de que ela se machucava facilmente. Notou também a maneira como ela ofegava levemente só por estar sentada. "De não precisa agradecer", murmurou Eduardo, sentindo-se cada vez mais desconfortável. "Qualquer um faria o mesmo." "Não, moço, não faria não." Dona Lourdes o corrigiu gentilmente. "Tem muito tempo que aprendi que o mundo não é generoso com gente como a gente. O senhor fez algo especial hoje." Sofia voltou com um copo de água em uma xícara desemparelhada. Eduardo bebeu um gole, tentando não pensar na procedência da água. E observou como ela se movimentava pela casa com eficiência de adulta. Ela organizou os remédios de Dona Lourdes, ajeitou o travesseiro, verificou se havia comida suficiente para o jantar. "Sofia me contou que vocês moram aqui sozinhas há muito tempo", disse Eduardo, tentando iniciar uma conversa que o ajudasse a entender melhor a situação. "Desde que ela tinha 6 meses, confirmou Dona Lourdes. "Achei ela numa lixeira atrás do mercado central, bebezinha abandonada, chorando de fome e frio. Não podia deixar ela ali, né?" Eduardo sentiu o estômago revirar. Sofia havia sido literalmente jogada fora como lixo, e essa senhora doente a havia salvo e criado com amor por mais de 6 anos. A senhora nunca tentou oficializar a situação, procurar os órgãos competentes? Dona Lourdes riu, mas era um riso amargo. "Moço, o senhor acha que eles iam deixar uma criança com uma catadora de papel de 80 anos? Eles iam levar minha Sofia para um orfanato na hora. Melhor ela ficar aqui comigo, com pouco, mas com muito amor, do que lá com comida boa, mas sem carinho." Eduardo olhou ao redor novamente, tentando imaginar Sofia crescendo naquele ambiente. Viu a cama improvisada que ela havia mencionado, feita de caixotes de feira cobertos com um colchão fino. Viu os brinquedos escassos, mas organizados com cuidado. Viu as paredes decoradas com desenhos que Sofia havia feito na escola. "E agora?" perguntou ele, embora temesse a resposta. "Como vocês estão se virando?" O silêncio que se seguiu foi eloquente. Sofia parou de arrumar os remédios e olhou para Dona Lourdes, que suspirou fundo. "Está difícil, moço, muito difícil. Eu não consigo mais trabalhar, e o dinheiro que eu tinha guardado acabou com os remédios. A Sofia é nova demais para trabalhar, mas ela me ajuda como pode. Às vezes os vizinhos dão uma coisinha.
Mas todo mundo aqui passa necessidade. Eduardo sentiu como se estivesse sendo sugado para um redemoinho emocional. Havia entrado naquela casa como um estranho, fazendo um favor pontual. Mas a cada minuto que passava, percebia que estava diante de uma situação que demandava muito mais do que sua presença em uma cerimônia escolar. Sofia se aproximou dele, ainda segurando o diploma. Tio, muito obrigada por ter me ajudado hoje. Foi o dia mais feliz da minha vida. E Eduardo soube, naquele momento, que não poderia simplesmente ir embora e fingir que nada daquilo havia acontecido. Eduardo passou a noite inteira acordado em sua cobertura de 300 metros quadrados, olhando para a cidade iluminada através das janelas do chão ao teto. O contraste entre seu apartamento luxuoso e o barraco de Sofia o atormentava. Cada móvel designer, cada obra de arte nas paredes, cada detalhe que antes representava seu sucesso, agora parecia uma acusação silenciosa. Pela manhã, ainda de pijama de seda, ele tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo a si próprio. Vestiu-se rapidamente com roupas casuais, jeans e camisa polo, algo que não usava há anos fora de casa. Parou no supermercado mais caro da cidade e encheu 2 sacolas com produtos que sabia que faltavam naquela casa. Leite, pão, frutas, remédios básicos, produtos de limpeza. O caminho até a favela na luz do dia revelou detalhes que a penumbra da tarde anterior havia escondido. Esgotos a céu aberto, crianças brincando entre o lixo, casas que pareciam prestes a desabar. Eduardo dirigiu devagar, consciente dos olhares curiosos que seu carro atraía, mesmo em pleno sábado de manhã. Quando chegou ao barraco azul, encontrou Sofia brincando sozinha no pequeno espaço em frente à casa, fazendo bonecas de papel com folhas de revista velha. Ela ergueu os olhos e seu rosto se iluminou com uma alegria pura que o fez esquecer momentaneamente todos os seus medos. Tio, você voltou! Ela correu até ele, mas parou a meio caminho, como se lembrasse que devia manter certa distância. Trouxe algumas coisas para vocês, disse Eduardo, carregando as sacolas. Como está a dona Lourdes hoje? Ela está um pouquinho melhor. Conseguiu levantar para fazer um chá. Sofia o guiou até a casa. Vó, olha quem voltou! Dona Lourdes estava sentada na cama, mais alerta que no dia anterior. Seus olhos brilharam quando viu Eduardo com as compras. Moço, não precisava, começou ela, mas a voz embargou quando viu a quantidade de itens que ele havia trazido. Eduardo começou a tirar os produtos das sacolas, e Sofia exclamava de alegria a cada item. Frutas frescas que ela não via há meses, leite integral, pão macio, até mesmo alguns doces que ele havia incluído impulsivamente. Isso vai durar muito tempo, exclamou Sofia, abraçando uma caixa de cereal colorido como se fosse um tesouro. Mas Eduardo sabia que não duraria. Aquelas compras resolveriam o problema por alguns dias, talvez uma semana. E depois, ele voltaria com mais sacolas. Por quanto tempo poderia manter aquela situação? Dona Lourdes, disse ele, ajoelhando-se ao lado da cama. A senhora já pensou em procurar ajuda oficial? Programas sociais, assistência médica adequada? O rosto da senhora se fechou imediatamente. Moço, já expliquei ontem. Se eu aparecer nos órgãos pedindo ajuda, eles vão querer saber da situação da Sofia. Vão descobrir que ela não é oficialmente minha neta, que não tem documento direito, que vive aqui comigo sem nada regularizado. Vão levar ela embora. Eduardo sentiu um nó no estômago. A situação era ainda mais complexa do que imaginara. Sofia vivia em uma espécie de limbo legal, protegida apenas pelo amor de uma senhora que não tinha mais condições de cuidar nem de si mesma. E se... começou ele. Depois parou. O que estava pensando era loucura absoluta. Se o que, tio? Sofia se aproximou, notando sua hesitação. Eduardo olhou para aquela menina que havia mudado sua vida em menos de 24 horas. Olhou para Dona Lourdes.
que o observava com uma mistura de esperança e desconfiança. Pensou em sua vida vazia, em sua cobertura silenciosa, em todos os anos que havia passado evitando qualquer compromisso emocional. E se eu... As palavras saíram antes que sua mente racional pudesse impedi-las. E se eu adotasse a Sofia? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia arregalou os olhos. Dona Lourdes abriu a boca sem conseguir emitir som algum. Quero dizer, Eduardo continuou, sua voz ganhando firmeza conforme a ideia se cristalizava. Eu tenho recursos, uma casa grande, posso dar educação, cuidados médicos. E a senhora também, Dona Lourdes. Posso garantir que tenha tratamento adequado, uma casa digna. Tio, Sofia interrompeu com a voz trêmula. Você está falando sério? Você quer mesmo ser meu pai de verdade? A pergunta simples o atingiu como um raio. Ele havia falado por impulso, mas agora que as palavras estavam soltas no ar, percebeu que não eram apenas produto de um momento emocional. Em algum lugar profundo de seu coração, a ideia fazia sentido de uma forma que o aterrorizava. Ele engoliu em seco. Eu acho que sim. Acho que quero tentar. Dona Lourdes começou a chorar silenciosamente. Moço, o senhor não sabe o que está oferecendo. Sofia é uma menina especial, mas criar uma criança é uma responsabilidade enorme. E ainda tem toda a questão legal, os documentos. A burocracia. Eu tenho advogados, Eduardo respondeu, surpreendendo-se com sua própria determinação. Posso resolver a questão legal. E quanto a criar uma criança, bom, eu vou ter que aprender. Mas não posso simplesmente ir embora e fingir que não vi como vocês vivem. Sofia se aproximou devagar, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse quebrar o feitiço. Se você me adotar, perguntou com a seriedade de uma adulta, eu posso continuar vendo a avó Lourdes? Ela vai ficar sozinha? Eduardo sentiu seu coração se contrair. Mesmo diante da possibilidade de sair da pobreza extrema, Sofia se preocupava com a única família que conhecera. Claro, respondeu sem hesitar. A Dona Lourdes é sua família. Vamos cuidar dela também. Foi quando percebeu que havia acabado de mudar não apenas uma vida, mas 3 vidas para sempre. E pela primeira vez em 8 anos, desde que decidira nunca mais se permitir amar alguém, Eduardo Mendonça sentiu que estava fazendo exatamente o que deveria fazer. O medo ainda estava lá, imenso e paralisante. Mas maior que o medo, era a certeza de que não poderia abandonar aquela menina corajosa que havia mudado seu mundo em um único pedido desesperado. Então, disse ele, estendendo a mão para Sofia, que tal começarmos a resolver os papéis para que você seja oficialmente minha filha? Sofia segurou sua mão com ambas as suas, pequenas e quentes, e sorriu com uma felicidade que poderia iluminar toda a favela. A segunda-feira chegou, com a realidade batendo na porta de Eduardo como um martelo. Sentado em seu escritório de vidro no 30º andar de um dos prédios mais caros da cidade, ele encarava a pilha de documentos que seu advogado havia colocado sobre a mesa. Cada página representava um obstáculo legal que ele não havia antecipado quando fez sua oferta impulsiva no fim de semana. Eduardo, Dr. Henrique Moraes, seu advogado há 15 anos, o encarava com uma expressão mista de preocupação e incredulidade. Você tem certeza de que quer seguir com isso? Adoção já é um processo complexo em circunstâncias normais, mas este caso é praticamente impossível. Eduardo folheou os documentos, tentando decifrar a linguagem jurídica que descrevia todas as complicações. Sofia não tinha certidão de nascimento oficial. Dona Lourdes nunca havia registrado legalmente sua guarda. Não havia nenhum papel que comprovasse qualquer vínculo familiar entre elas. Existe alguma chance? Perguntou Eduardo, sabendo que a resposta não seria a que queria ouvir. Mínima, respondeu o advogado brutalmente honesto. Primeiro,
Teríamos que regularizar a situação da criança perante o Estado. Isso significa envolver o conselho tutelar, a vara da infância, assistentes sociais. Eles vão questionar por que uma criança de 7 anos nunca foi registrada oficialmente. Eduardo sentiu o estômago apertar. E depois? Depois, se conseguirmos provar que ela está em situação de abandono ou negligência, o Estado assumirá sua guarda temporariamente. Ela irá para um abrigo enquanto processam os papéis de adoção. E aí, meu amigo, você entra na fila como qualquer outro candidato. Que fila? A fila de pessoas querendo adotar crianças. E posso te garantir que um homem solteiro de 52 anos, sem experiência com crianças, não está no topo das preferências dos juízes. Eduardo se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. Em algum lugar naquele mar de prédios e casas, Sofia estava provavelmente ajudando Dona Lourdes, organizando remédios, fazendo as tarefas de casa que uma criança de 7 anos não deveria ter que fazer. Quanto tempo levaria todo esse processo? Se dermos sorte, 2 anos. Sendo realista, 3 a 5 anos. E isso assumindo que tudo daria certo no final. E durante esse tempo, Sofia ficaria em um orfanato. Provavelmente sim. Eduardo fechou os olhos. A imagem de Sofia em um abrigo, separada de Dona Lourdes, separada do único amor que havia conhecido em sua vida, era insuportável. Tem que haver outro jeito, murmurou. Eduardo. Dr. Henrique se aproximou, colocando uma mão no ombro do amigo. Posso perguntar por que isso é tão importante para você? Você sempre evitou qualquer tipo de compromisso familiar. Por que essa criança é diferente? Eduardo não sabia como explicar. Como descrever o momento em que uma menina desesperada havia quebrado muros que ele achava indestrutíveis? Como explicar que pela primeira vez em anos ele havia sentido que sua vida tinha um propósito maior que acumular dinheiro? Ela me lembra que existem coisas mais importantes que sucesso financeiro, disse finalmente. E eu não posso abandoná-la agora. O telefone do escritório tocou, interrompendo a conversa. A secretária anunciou que havia uma ligação urgente da escola de Sofia. Eduardo atendeu com o coração disparado. Senhor Eduardo, era a voz da professora Márcia, mas soava diferente, preocupada. Preciso falar com o senhor sobre Sofia. Ela não veio à escola hoje. Como assim não veio? Nós ligamos para o número que está na ficha dela, mas ninguém atende. Ela nunca falta às aulas, senhor. Estamos preocupados. Eduardo desligou o telefone e pegou as chaves do carro antes mesmo de explicar para o advogado. 20 minutos depois, estava correndo pela ruazinha de terra em direção ao barraco azul, o coração batendo descompassado. Encontrou Sofia sentada do lado de fora da casa, chorando silenciosamente. Quando ela o viu, correu para seus braços como se ele fosse sua única salvação. Tio, a avó Lourdes não está conseguindo levantar da cama hoje. Ela está muito fraquinha e eu não sei o que fazer. Eduardo entrou na casa e viu Dona Lourdes em estado muito pior que nos dias anteriores. Sua respiração estava laboriosa. Seus lábios tinham um tom azulado preocupante e ela mal conseguia abrir os olhos. Ela precisa ir para o hospital, disse ele, mais para si mesmo que para Sofia. Mas ela não quer ir, Sofia soluçou. Ela diz que se for para o hospital, eles vão descobrir sobre mim. Vão me levar embora. Eduardo se ajoelhou ao lado da cama e segurou a mão trêmula de Dona Lourdes. Dona Lourdes, a senhora precisa de cuidados médicos. Eu prometo que vou cuidar da Sofia. Os olhos da senhora se abriram com esforço. Moço, se eu for, cuida da minha menina. Não deixa levarem ela. Eu prometo, Eduardo disse. E pela primeira vez em sua vida, uma promessa o aterrorizou completamente. Ele chamou uma ambulância particular, usando seus contatos para garantir discrição. Enquanto esperavam, segurou Sofia em seus braços, sentindo como ela tremia de medo e exaustão. Tio,
Ela sussurrou. Se a avó Lourdes for embora, eu vou ficar sozinha mesmo. Eduardo olhou para aquela menina corajosa que havia carregado responsabilidades pesadas demais para sua idade e tomou uma decisão que mudaria tudo. Não, disse com uma firmeza que surpreendeu até mesmo a ele. Você nunca mais vai ficar sozinha. Eu prometo. Mas enquanto a ambulância se afastava com Dona Lourdes, Eduardo sabia que havia acabado de prometer algo que talvez não conseguisse cumprir. Os obstáculos legais eram apenas o começo. A partir de agora, ele teria que lutar contra o sistema inteiro para manter Sofia segura. E ele nem sequer sabia por onde começar. Com Dona Lourdes internada, Sofia passou a primeira noite de sua vida na cobertura de Eduardo. Ela caminhou pelos cômodos imensos, como se estivesse em um museu, tocando delicadamente nos objetos caros, sussurrando "Nossa" a cada nova descoberta. A banheira de mármore era maior que todo o barraco onde vivia. E ela perguntou se podia mesmo usar aquelas toalhas macias como nuvens. Eduardo preparou o quarto de hóspedes para ela, mas quando foi verificar se estava tudo bem, encontrou Sofia encolhida em uma poltrona da sala, olhando pela janela gigante. "Não consegue dormir?" perguntou ele, sentando-se ao lado dela. "É muito diferente daqui", ela murmurou. "Muito silencioso. Na nossa casa sempre tem barulho dos vizinhos, das crianças brincando, dos cachorros latindo. Aqui é muito quieto. Me deixa pensando na avó Lourdes sozinha no hospital." Eduardo sentiu uma pontada no peito. Ele havia se acostumado tanto ao silêncio luxuoso de sua vida que esquecera como podia ser assombrador para uma criança acostumada ao calor da comunidade. "Que tal ligarmos para o hospital para saber como ela está?" Os olhos de Sofia se iluminaram. A ligação trouxe boas notícias. Dona Lourdes estava estável, respondendo bem ao tratamento e poderia receber visitas no dia seguinte. Na manhã seguinte, Eduardo teve que levar Sofia para a escola antes de ir trabalhar. O comentário começou no momento em que eles desceram do Mercedes em frente ao portão da Escola Municipal São José. "Gente, olha só", sussurrou uma das mães para sua amiga. "É aquele homem rico de novo. E a menina está com roupa nova." Sofia estava mesmo diferente. Eduardo havia insistido em comprar algumas roupas básicas para ela, e agora usava um vestido simples, mas de boa qualidade, sapatos novos e uma mochila que não estava remendada com fita adesiva. "Bom dia, professora Márcia." Eduardo cumprimentou a educadora, que o recebeu com um sorriso aliviado. "Que bom que Sofia está bem. Ficamos muito preocupados ontem. Como está a vovó dela?" "Internada, mas estável", respondeu Eduardo. "Sofia ficará comigo enquanto Dona Lourdes se recupera." A professora assentiu, mas Eduardo notou um lampejo de curiosidade em seus olhos. Outras mães se aproximaram, fingindo conversas casuais, mas claramente interessadas na situação. Que coincidência o senhor ter aparecido justo quando a família da Sofia mais precisava, comentou uma delas com um sorriso que não chegava aos olhos. Eduardo sentiu um arrepio de desconforto, mas apenas assentiu educadamente antes de se despedir de Sofia com um beijo na testa, um gesto que saiu naturalmente, surpreendendo a ambos. Durante o dia, enquanto Eduardo tentava se concentrar em reuniões de negócios, os rumores se espalhavam pela comunidade onde Sofia vivia. Vizinhos que haviam visto o carro luxuoso nos últimos dias começaram a especular sobre as verdadeiras intenções do homem rico. "Muito estranho isso", murmurou Dona Rosa, a vizinha mais fofoqueira da rua, para um grupo de mulheres no mercadinho local. "Homem rico aparece do nada, interessado numa menina pobre e órfã. Que tipo de interesse será esse?" E agora que a Lourdes está no hospital, ele já levou a menina para a casa dele", acrescentou outra. "Por ter menina bonita como a Sofia, homem rico e solteiro. Tem coisa esquisita nessa história." Os sussurros cresceram como um incêndio. Cada conversa acrescentava um detalhe novo, uma suspeita mais sombria.
Quando Eduardo foi buscar Sofia na escola no final da tarde, percebeu que os olhares haviam mudado. Não eram mais apenas curiosos, eram desconfiados, alguns claramente hostis. Sofia notou a diferença também. Durante o trajeto para o hospital, ela permaneceu quieta, diferente da tagarelice habitual. "Aconteceu alguma coisa na escola hoje?" Eduardo perguntou. As crianças fizeram perguntas estranhas. Ela respondeu baixinho. "Perguntaram se você era mesmo meu pai. Por que você apareceu só agora? Por que você tem tanto dinheiro?" Eduardo suspirou. Havia sido ingênuo ao pensar que poderiam manter a situação simples e discreta. No hospital, encontraram Dona Lourdes visivelmente melhor, sentada na cama e conversando com uma enfermeira. Seus olhos se iluminaram quando viu Sofia, mas Eduardo notou como ela estudou cuidadosamente as roupas novas que a menina usava. "Como você está se sentindo com o tio Eduardo, minha filha?" perguntou Dona Lourdes depois que a enfermeira saiu. "É muito bom, vó. A casa dele é enorme. Tem uma cama só para mim e ele até deixou eu escolher o que queria no almoço." Sofia falava com entusiasmo. Mas Eduardo percebeu a preocupação nos olhos de Dona Lourdes. Mais tarde, quando Sofia foi ao banheiro, Dona Lourdes segurou o braço de Eduardo. "Moço, eu estou ouvindo uns comentários ruins. O pessoal da comunidade está falando mal do senhor, inventando histórias feias sobre suas intenções com a Sofia." "Que tipo de histórias?" Eduardo perguntou, embora temesse a resposta. "Dizem que homem rico não ajuda criança pobre sem querer algo em troca. Dão espalhando que o senhor pode ter outras intenções com ela." Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. A implicação era clara e revoltante. "Dona Lourdes, eu jamais..." "Eu sei, moço. Eu olho nos seus olhos e vejo que o senhor é boa pessoa, mas o pessoal não conhece o senhor como eu. E tem gente mal intencionada que pode usar essa fofoca para fazer mal. O que a senhora acha que devo fazer?" Dona Lourdes ficou em silêncio por longos minutos. Talvez seja melhor o senhor se afastar por um tempo, deixar a poeira baixar. Quando eu sair do hospital, as coisas voltam ao normal e os comentários param." Eduardo olhou pela janela do hospital, vendo Sofia brincar no jardim pequeno que ela havia descoberto. A menina ria pela primeira vez em dias, correndo atrás de uma borboleta, e ele percebeu que não conseguiria simplesmente desaparecer de sua vida. "Não posso fazer isso", disse finalmente. Não posso abandoná-la agora. Se as pessoas querem falar, que falem, mas eu não vou fugir." Dona Lourdes assentiu lentamente. "Então se prepare, moço, porque quando a fofoca roda numa comunidade, ela pode virar uma bola de neve, e às vezes essa bola de neve vira uma avalanche." Eduardo não sabia ainda quão proféticas eram essas palavras. A ligação chegou na quinta-feira de manhã. Enquanto Eduardo tentava ensinar Sofia a usar o interfone da cobertura para que pudesse brincar no playground do prédio com segurança. A voz formal do outro lado da linha fez seu estômago despencar. "Senhor Eduardo Mendonça, aqui é Carla Santos, do Conselho Tutelar. Recebemos algumas denúncias anônimas sobre uma menor que estaria sob seus cuidados. Precisamos agendar uma visita para verificar a situação." Eduardo fechou os olhos, sentindo o mundo desabar ao redor. As palavras de Dona Lourdes sobre a avalanche ecoaram em sua mente. "Que tipo de denúncias?" perguntou, tentando manter a voz firme. "Prefiro conversar pessoalmente. Podemos marcar para hoje à tarde. É uma situação que requer urgência." 2 horas depois, Eduardo aguardava na sala de sua cobertura ao lado de Sofia, que brincava com um quebra-cabeças novo que ele havia comprado. Ela não sabia o que estava acontecendo, e ele não tinha coragem de explicar que pessoas estranhas viriam questioná-la sobre sua vida. A campainha tocou e Sofia correu para abrir, mas Eduardo a segurou gentilmente. "Deixa eu atender, princesa. São pessoas que vieram conversar conosco." Carla Santos era uma mulher de meia idade, com expressão séria e uma pasta cheia de papéis. Acompanhava-a um homem mais jovem que se apresentou como assistente social.
Ambos observaram a cobertura luxuosa, com olhares profissionais, anotando detalhes em suas pranchetas. Sofia? Carla se dirigiu à menina com voz gentil, mas formal. Eu sou a Carla e vim aqui para conversar um pouquinho com você. Pode ser? Sofia olhou para Eduardo, que assentiu encorajadoramente, embora seu coração estivesse disparado. Você pode me contar como conheceu o Sr. Eduardo? Perguntou Carla, sentando-se na altura da criança. Ele me ajudou na minha formatura, Sofia respondeu com sinceridade. Eu pedi para ele fingir que era meu pai, porque eu não tinha ninguém para ir comigo. E depois da formatura, o que aconteceu? Ele foi na minha casa conhecer a avó Lourdes. Trouxe comida e remédio para a gente. Quando a avó ficou doente, ele levou ela para o hospital e disse que ia cuidar de mim. Eduardo percebeu como as respostas inocentes de Sofia podiam soar suspeitas para ouvidos desconfiados. Uma criança sendo ajudada por um homem rico desconhecido, levada para uma cobertura luxuosa depois que sua única parente foi hospitalizada. Sofia, continuou Carla, o Sr. Eduardo já fez alguma coisa que te deixou desconfortável? Alguma coisa que te pareceu estranha? Os olhos de Sofia se arregalaram e ela olhou confusa para Eduardo. Estranha como? Qualquer coisa. Talvez te pediu para não contar para ninguém sobre algo que vocês fizeram? Não, Sofia respondeu, cada vez mais confusa. Ele só é muito gentil. Me deixa escolher o que quero comer, me comprou roupas novas e ontem me ensinou a jogar um jogo no tablet dele. O assistente social anotou tudo e Eduardo percebeu como cada gentileza poderia ser interpretada como tentativa de conquistar a confiança da criança. Senhor Eduardo, Carla se voltou para ele. O senhor pode explicar exatamente qual é sua relação com esta criança? Eduardo respirou fundo. Não temos relação familiar alguma. Conheci Sofia há uma semana, quando ela me pediu para acompanhá-la na formatura escolar. Depois de ver as condições em que ela vivia, ofereci ajuda. E qual é exatamente sua intenção com essa ajuda? Iniciei um processo de adoção. Quero oficializar a guarda de Sofia e garantir que ela tenha acesso à educação, saúde e oportunidades que merece. Carla e o assistente social trocaram olhares significativos. Senhor Eduardo, o senhor está ciente de que, para adotar uma criança no Brasil, existe um processo legal específico. O senhor não pode simplesmente decidir ficar com uma menor de idade. Estou ciente, sim. Meu advogado já está cuidando da documentação necessária. E a senhora Lourdes? Qual é exatamente a situação dela em relação à criança? Eduardo hesitou. Essa era a pergunta que ele temia. Dona Lourdes cuidou de Sofia desde que ela era bebê, mas não há documentação oficial dessa guarda. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Carla fechou sua prancheta com um estalido seco. Senhor Eduardo, preciso informá-lo de que Sofia está em uma situação irregular. Uma menor de idade não pode ficar sob cuidados de alguém sem vínculo familiar ou autorização judicial. Sofia se aproximou de Eduardo, percebendo a tensão no ar. O que isso quer dizer? Perguntou ela com a voz pequena. Carla se ajoelhou na frente dela novamente. Sofia, você vai precisar vir conosco por alguns dias, até resolvermos toda essa situação. Ir onde? Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas instantaneamente. Para um lugar onde outras crianças ficam enquanto os adultos resolvem os papéis. É só temporário. Não! Sofia correu para Eduardo, se agarrando em sua perna. Eu não quero ir. Eu quero ficar com o tio Eduardo e com a avó Lourdes. Eduardo sentiu o coração se despedaçar. Ajoelhou-se e segurou Sofia pelos ombros. Sofia, olha para mim. Eu prometi que não ia te abandonar. Lembra? Vou resolver isso. Mas talvez você tenha que ficar alguns dias longe de mim. Você prometeu, ela soluçou. Você prometeu que eu nunca mais ia ficar sozinha. As palavras de Sofia ecoaram pela sala luxuosa como uma acusação.
Eduardo olhou para os assistentes sociais, vendo a desconfiança em seus rostos. Para eles, ele era apenas mais um adulto quebrando promessas para uma criança vulnerável. Senhor Eduardo, disse Carla com firmeza, o senhor tem 15 minutos para arrumar as coisas de Sofia e peço que não torne isso mais difícil para ela do que já é. Eduardo sabia que havia perdido a primeira batalha, mas enquanto ajudava Sofia a guardar suas poucas roupas novas, sussurrou em seu ouvido, eu vou te buscar. Não importa quanto tempo leve, eu vou te buscar. Sofia apenas chorava, se agarrando ao diploma de formatura como se fosse a última conexão com o único momento feliz que havia vivido. O abrigo municipal Santa Clara era um prédio de 2 andares pintado de amarelo desbotado, com grades nas janelas e um pátio pequeno cercado por muros altos. Eduardo estacionou do lado de fora, observando as crianças brincando no espaço limitado, procurando desesperadamente por Sofia entre elas. Haviam se passado 3 dias desde que ela havia sido levada. 3 dias em que Eduardo dormira apenas algumas horas, alternando entre reuniões com advogados e tentativas frustradas de visitá-la. O processo burocrático era uma máquina implacável e ele estava aprendendo da pior maneira possível que dinheiro nem sempre podia acelerar a justiça. Senhor Eduardo, uma mulher se aproximou da grade. Sou Mariana, a coordenadora do abrigo. Veio visitar a Sofia? Eduardo assentiu, engolindo o nó na garganta. Como ela está? Bem, considerando as circunstâncias. Ela é uma menina forte, mas, bem, o senhor pode ver por si mesmo. Sofia estava sentada sozinha em um canto do pátio, desenhando no chão com um graveto. Suas roupas novas já estavam amarrotadas e sujas, e ela havia perdido o brilho nos olhos que Eduardo aprendeu a associar com sua personalidade vibrante. Sofia, ele chamou através da grade. Ela ergueu os olhos e correu até ele, pressionando as mãozinhas contra o metal frio. Tio Eduardo, você veio me buscar? A esperança em sua voz foi como uma punhalada no peito dele. Ainda não, princesa, mas estou trabalhando nisso. Como você está? Tem muitas crianças aqui, ela disse, tentando soar corajosa. Algumas são legais, mas eu quero ir para casa. Quero ver a avó Lourdes. Eduardo se ajoelhou para ficar na altura dela através da grade. A avó Lourdes melhorou bastante. Os médicos disseram que ela pode sair do hospital na semana que vem. E aí eu posso ir embora daqui? Eduardo hesitou. Essa era a pergunta que o atormentava. Mesmo quando Dona Lourdes saísse do hospital, a situação legal de Sofia continuaria irregular. O conselho tutelar não a devolveria simplesmente para a senhora idosa e doente. Estamos trabalhando nisso. Foi tudo o que conseguiu dizer. Mais tarde, no escritório de Dr. Henrique, Eduardo enfrentou a realidade brutal de sua situação. Sobre a mesa, pilhas de documentos representavam semanas de trabalho jurídico, mas o progresso era desanimadoramente lento. As notícias não são boas, admitiu o advogado. Além das questões legais normais da adoção, agora temos que lidar com as suspeitas levantadas pelas denúncias anônimas. Que suspeitas? Eles investigaram e não encontraram nada. Eduardo, você tem que entender como isso parece para as autoridades. Um homem rico, solteiro, sem histórico com crianças, aparece do nada querendo adotar uma menina pobre. Alguns juízes vão questionar suas motivações, independentemente de você ser inocente. Eduardo se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Então, o que você está me dizendo? Que devo desistir? Estou dizendo que precisamos de uma estratégia diferente e talvez precisemos considerar algumas concessões. Que tipo de concessões? Dr. Henrique suspirou profundamente. Existe a possibilidade de você conseguir apenas a guarda temporária inicialmente. Isso seria mais rápido que uma adoção completa. Sofia poderia sair do abrigo e morar com você, mas sob supervisão do Estado. Supervisão?
Visitas regulares de assistentes sociais, relatórios periódicos, avaliações psicológicas. Sua vida privada seria monitorada constantemente. Eduardo parou de andar. A ideia de ter estranhos invadindo sua casa regularmente, questionando cada interação com Sofia, julgando cada decisão parental, era sufocante. Mas a alternativa era deixá-la no abrigo indefinidamente. Quanto tempo duraria essa supervisão? Pelo menos 2 anos. Se tudo corresse bem, você poderia requerer a adoção definitiva depois desse período. E Dona Lourdes, onde ela se encaixa nisso tudo? Esse é outro problema. Tecnicamente, ela não tem direitos legais sobre Sofia, mas se conseguirmos provar que existiu um vínculo familiar de fato, mesmo sem documentação, talvez possamos estabelecer um regime de visitas. Eduardo voltou à janela, olhando a cidade que se estendia até o horizonte. Em algum lugar lá fora, Sofia estava aprendendo a viver sem esperança, se adaptando à rotina de um abrigo, talvez começando a acreditar que ele havia quebrado sua promessa. Tem mais uma coisa. Dr. Henrique continuou hesitantemente. Apareceu um jornalista fazendo perguntas sobre você e Sofia. Parece que alguém está alimentando informações para a imprensa. Que tipo de informações? Especulações sobre suas motivações, teorias conspiratórias sobre homens ricos, comprando crianças pobres. É sensacionalismo barato, mas pode complicar ainda mais nossa situação. Eduardo sentiu uma onda de raiva. Quem está fazendo isso? Não sabemos. Pode ser alguém da comunidade onde Sofia morava. Alguém que se sente injustiçado pela sua interferência na vida dela. Ou pode ser simplesmente oportunismo da imprensa marrom. O que fazemos? Por enquanto, não damos entrevistas, não respondemos às provocações. Deixamos o trabalho legal falar por si só. Mas, Eduardo, preciso que você entenda. Se essa história vazar para a mídia de forma distorcida, pode destruir qualquer chance que temos. Eduardo fechou os olhos, sentindo o peso de uma batalha que estava apenas começando. Cada dia que passava, Sofia ficava mais tempo no abrigo, mais longe da vida que ele havia prometido dar a ela. E agora, além das barreiras legais, ele teria que lutar contra a opinião pública e possível sabotagem. Quanto tempo você precisa para conseguir pelo menos a guarda temporária? Se tudo der certo, talvez 6 semanas. Mas, Eduardo, não posso garantir nada. Um juiz desconfiado, uma matéria negativa na imprensa, qualquer coisa pode atrasar o processo por meses. Eduardo pensou em Sofia desenhando sozinha no chão do abrigo, segurando firme aquele diploma de formatura como única lembrança de um dia feliz. Então, é melhor começarmos a trabalhar, disse ele com determinação. Porque eu não vou quebrar minha promessa para ela. Não importa quanto tempo leve, não importa que batalhas eu tenha que lutar. Mas enquanto saía do escritório, Eduardo sabia que estava entrando na luta mais difícil de sua vida e não havia garantias de vitória. O fórum da comarca estava lotado na manhã de terça-feira. Eduardo nunca imaginou que uma audiência sobre guarda de menor pudesse atrair tanta atenção. Repórteres se espremiam nos bancos do fundo, câmeras discretas capturavam cada movimento. E curiosos que haviam lido sobre o caso nos jornais locais, cochichavam especulações maldosas. A manchete do jornal daquela manhã ainda queimava em sua mente. Empresário rico tenta comprar, criança órfã, comunidade denuncia suspeitas intenções. Sofia estava sentada ao lado da advogada designada pelo Estado para representá-la. Uma mulher jovem que a tratava com gentileza profissional, mas distante. A menina usava um vestido simples, fornecido pelo abrigo, e segurava nas mãos o diploma de formatura, que havia se tornado seu talismã em meio a toda aquela turbulência. Eduardo a observava do outro lado do salão, notando como ela havia emagrecido nas últimas semanas. Seus olhos, antes brilhantes de curiosidade e alegria, agora carregavam uma tristeza que parecia grande demais para uma criança de 7 anos.
Todos de pé, anunciou o oficial de justiça. Entra em sessão o juizado da infância e juventude sob a presidência do excelentíssimo senhor doutor Marcelo Fernandes. O juiz era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e uma expressão séria que não revelava suas intenções. Ele examinou os documentos em sua mesa por longos minutos antes de erguer os olhos. Estamos aqui para decidir sobre a situação da menor Sofia Mendes, atualmente sob tutela do Estado, começou ele com voz firme. Senhor Eduardo Mendonça requer a guarda temporária da referida menor, alegando intenção de adoção futura. Eduardo se levantou quando chamado, sentindo o peso de todos os olhares sobre si. Meritíssimo, minha intenção é genuína. Quero oferecer a Sofia um lar estável, educação de qualidade e todo o amor que uma criança merece. Senhor Eduardo, o juiz o interrompeu. O senhor tem 52 anos, é solteiro, sem experiência prévia com crianças. Por que especificamente esta criança? A pergunta ecoou pelo salão silencioso. Eduardo respirou fundo, sabendo que sua resposta poderia determinar o futuro de Sofia. Meritíssimo, Sofia me ensinou algo que eu havia esquecido há muito tempo. Ela me mostrou que existe algo mais importante que sucesso profissional ou riqueza material. Quando ela me pediu ajuda naquela tarde, eu vi em seus olhos uma coragem e uma determinação que me tocaram profundamente. Ela não estava pedindo dinheiro ou presentes, estava pedindo apenas para não ficar sozinha em um momento importante de sua vida. O juiz fez anotações em sua caderneta. E o senhor está ciente das responsabilidades que isso envolve? Completamente ciente, Excelência, e estou preparado para dedicar minha vida a ser o pai que Sofia merece. Foi quando a promotora se levantou. Dr. Helena Carvalho era conhecida por sua postura rigorosa em casos envolvendo menores. Meritíssimo, não podemos ignorar as circunstâncias suspeitas deste caso. Um homem rico aparece do nada na vida de uma criança vulnerável, oferece presentes caros, leva-a para sua residência luxuosa. Temos aqui um padrão que não pode ser ignorado. Eduardo sentiu o sangue ferver, mas Dr. Henrique o segurou pelo braço, sinalizando para que mantivesse a calma. Além disso, continuou a promotora, recebemos relatos da comunidade onde a criança vivia, indicando preocupações legítimas sobre as verdadeiras motivações do requerente. Excelência! Dr. Henrique se levantou. Essas são especulações infundadas baseadas em preconceito social. Meu cliente passou por todas as avaliações psicológicas necessárias, tem antecedentes limpos e demonstrou genuíno interesse no bem-estar da menor. O juiz bateu o martelo, pedindo silêncio. Gostaria de ouvir a menor. Sofia foi chamada à frente. Ela caminhou lentamente, segurando firme seu diploma. Quando chegou ao púlpito, sua voz saiu pequenininha, mas clara. Meritíssimo, disse a advogada de Sofia. A menor expressou repetidamente seu desejo de ficar com o senhor Eduardo. Sofia. O juiz se dirigiu diretamente a ela, abaixando o tom de voz. Você pode me contar como se sente em relação ao senhor Eduardo? Sofia olhou para Eduardo, depois para o juiz. Ele é a primeira pessoa que não mentiu para mim, disse ela com uma sinceridade que cortou o coração de todos no salão. Quando ele prometeu que ia cuidar de mim, eu acreditei. E mesmo quando me tiraram dele, eu ainda acredito. E por que você acredita nele? Porque ele podia ter ido embora depois da minha formatura e fingido que nunca me viu. Mas ele não foi. Ele conheceu a avó Lourdes, viu como a gente vivia e mesmo assim quis ficar. O silêncio no salão era absoluto. Sofia, o juiz continuou gentilmente, você entende que se for morar com o senhor Eduardo, pessoas vão visitar vocês regularmente para ter certeza de que está tudo bem? Sim, senhor. Mas eu prefiro isso a ficar no abrigo. Lá tem crianças legais, mas não é uma família de verdade. Foi então que Dona Lourdes entrou no salão, apoiada em uma bengala,
e visivelmente frágil, mas determinada. Eduardo não esperava vê-la ali. Ela havia recebido alta do hospital apenas 2 dias antes. "Com licença, Excelência", disse ela com voz trêmula, mas firme. "Posso falar sobre minha neta?" O juiz hesitou, depois assentiu. "Seu doutor." Dona Lourdes se dirigiu ao juiz com o respeito de quem cresceu temendo autoridades. "Eu criei essa menina desde bebezinha. Não tenho papel passado, isso é verdade, mas tenho amor. E quando eu vi que não podia mais cuidar dela direito, eu pedi a Deus para mandar alguém." Ela olhou para Eduardo com os olhos cheios de lágrimas. "Esse moço apareceu quando a gente mais precisava. Ele podia ter dado dinheiro e ido embora, mas ele ficou. Ele viu a Sofia chorando e não conseguiu abandonar. Se isso não é amor de pai, eu não sei o que é." O murmúrio no salão cresceu, mas o juiz bateu o martelo novamente. "O tribunal fará um recesso de 15 minutos para deliberação." Quando o juiz saiu, Eduardo se aproximou de Sofia. Ela correu para seus braços e ele a segurou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Qualquer que seja a decisão", sussurrou em seu ouvido, "eu não vou desistir de você." Sofia apenas assentiu, enterrando o rosto em seu peito, preparando-se para ouvir palavras que mudariam sua vida para sempre. Os 15 minutos de recesso pareceram durar uma eternidade. Eduardo permaneceu no corredor do fórum, segurando Sofia em seus braços, enquanto ela brincava nervosamente com o diploma amassado. Dona Lourdes estava sentada em um banco próximo, claramente exausta pelo esforço de ter vindo até ali, mas com os olhos brilhando de determinação. Repórteres tentavam se aproximar para fazer perguntas, mas Dr. Henrique os mantinha à distância. O advogado estava visivelmente tenso, revisando mentalmente todos os argumentos que poderiam ter fortalecido ou prejudicado o caso. "Tio Eduardo", Sofia sussurrou, "se o juiz disser que eu tenho que ficar no abrigo, você vai esquecer de mim?" Eduardo assegurou mais apertado. "Nunca, princesa. Mesmo que demore anos, eu vou continuar lutando para te ter comigo. Essa é uma promessa que nada nem ninguém pode me fazer quebrar." Todos de pé. O oficial de justiça anunciou o retorno do juiz. O salão ficou em silêncio absoluto quando o Dr. Marcelo Fernandes retomou seu lugar. Ele observou cada pessoa presente por longos segundos antes de começar a falar. "Este é um dos casos mais complexos que já analisei", iniciou o juiz, sua voz ecoando pelo salão lotado. "Temos aqui uma situação que desafia convenções legais e sociais, mas que no centro tem algo muito simples: o bem-estar de uma criança." Eduardo sentiu o coração disparar. Sofia se agarrou mais forte em sua mão. Após analisar todos os relatórios psicológicos, sociais e legais, após ouvir todos os depoimentos e considerar todas as evidências apresentadas, chego às seguintes conclusões. O juiz fez uma pausa dramática. "Primeiro, não encontrei nenhuma evidência que sustente as suspeitas levantadas sobre as intenções do Sr. Eduardo Mendonça. Pelo contrário, todas as avaliações indicam um homem íntegro, com genuíno interesse no bem-estar da menor." Um murmúrio de alívio percorreu a parte do salão onde estavam os apoiadores de Eduardo. "Segundo, a ligação emocional entre o requerente e a menor é evidente e saudável. Sofia demonstra claramente sua preferência por permanecer sob os cuidados do Sr. Eduardo." Sofia apertou a mão de Eduardo, mal conseguindo conter a esperança. "Terceiro, reconheço o papel fundamental que a senhora Lourdes desempenhou na vida desta criança. Embora não tenha documentação legal, o vínculo afetivo é inquestionável e deve ser preservado." Dona Lourdes enxugou as lágrimas com as costas da mão trêmula. "Portanto", o juiz continuou, "defiro parcialmente o pedido de guarda. O senhor Eduardo Mendonça terá a guarda temporária da menor Sofia Mendes, pelo período inicial de 2 anos, com as seguintes condições." Eduardo mal conseguia respirar. Primeira condição: visitas mensais de assistentes sociais para acompanhamento da situação.
Segunda condição: Sofia manterá contato regular com a senhora Lourdes, considerando-a como avó afetiva. Terceira condição: após o período de 2 anos, caso tudo transcorra adequadamente, o senhor Eduardo poderá requerer a adoção definitiva. O salão explodiu em reações diversas. Alguns aplaudiam, outros protestavam. Os repórteres furiosamente tomavam notas. Sofia olhou para Eduardo com os olhos brilhando. Isso quer dizer que eu posso ir para casa com você? Sim, princesa. Eduardo respondeu com a voz embargada. Você pode vir para casa. Ela soltou um grito de alegria e se jogou em seus braços, o diploma finalmente caindo no chão. Eduardo a ergueu, girando com ela no ar, enquanto lágrimas de felicidade escorriam por seu rosto. Quarta e última condição, o juiz disse, batendo o martelo para restaurar a ordem. O senhor Eduardo deverá providenciar toda a documentação necessária para regularizar oficialmente a situação civil da menor, incluindo certidão de nascimento e demais documentos de identidade. Aceito todas as condições, Excelência. Eduardo disse formalmente, embora sua voz tremesse de emoção. Dona Lourdes se aproximou devagar, apoiada na bengala. Sofia desceu dos braços de Eduardo e correu para abraçá-la. Vó, agora eu tenho uma família de verdade, mas a senhora continua sendo minha avó para sempre. Claro que sim, minha filha. Dona Lourdes sussurrou, acariciando o cabelo da menina. E agora você tem um pai que vai cuidar de você como você merece. Ela ergueu os olhos para Eduardo. Obrigada, moço, por tudo. Eduardo se ajoelhou na frente dela. Obrigado eu, Dona Lourdes, por ter cuidado dela, por ter me dado a chance de conhecê-la, por ter me ensinado o que realmente importa na vida. Dr. Henrique se aproximou com os papéis para a assinatura. Eduardo, você tem noção do que acabou de acontecer? Você não apenas ganhou a guarda da Sofia, você criou um precedente legal importante para casos similares. Mas Eduardo mal ouvia as palavras do advogado. Estava observando Sofia mostrar seu diploma para Dona Lourdes, contando animadamente sobre como seria morar na cobertura, sobre o quarto que seria só dela, sobre os livros que poderiam ler juntos. Saindo do fórum, Eduardo carregava Sofia no colo enquanto caminhavam em direção ao carro. Os repórteres os cercaram, mas ele não respondeu a nenhuma pergunta. Havia apenas uma coisa que queria dizer. Sofia, disse ele, abrindo a porta do carro. Pronta for ir para casa. Nossa casa, ela corrigiu, sorrindo como ele não via há semanas. Nossa casa. Ele repetiu, sabendo que aquelas 2 palavras simples representavam a maior vitória de sua vida. Enquanto dirigiam pela cidade, Sofia tagarelava sobre todos os planos que havia feito durante os dias no abrigo. Eduardo a escutava com um sorriso no rosto, percebendo que sua vida havia finalmente encontrado um propósito que nenhuma fortuna poderia comprar. Na cobertura, Sofia correu para o quarto que Eduardo havia preparado especialmente para ela, decorado com cores alegres e cheio de brinquedos novos. Mas ela voltou rapidamente para a sala, carregando apenas uma coisa, seu diploma de formatura. Tio, quer dizer, papai, ela testou a palavra cuidadosamente. Posso emoldurar meu diploma? Foi onde tudo começou. Eduardo sorriu, finalmente compreendendo que às vezes os maiores milagres nascem dos pedidos mais simples e desesperados. 2 anos e meio depois, em uma tarde ensolarada de quinta-feira muito parecida com aquela que mudou suas vidas para sempre, Eduardo estacionou o mesmo Mercedes preto em frente à Escola Municipal São José. Mas desta vez, tudo era diferente. Sofia saltou do banco traseiro, agora com quase 10 anos, mais alta e com um sorriso confiante que irradiava felicidade genuína. Usava o uniforme impecável da escola particular onde estudava, mas havia insistido em voltar à escola pública naquele dia especial para uma apresentação sobre superação que ela própria havia proposto. Papai, disse ela naturalmente, uma palavra que havia se tornado música para os ouvidos de Eduardo. Você acha que as crianças vão gostar da minha história?
Tenho certeza que sim, princesa, respondeu Eduardo, ajeitando a pequena gravata que ela insistira em usar para ficar mais formal. Sua história pode inspirar muitas crianças que estão passando por dificuldades. A professora Márcia os recebeu no portão com um sorriso caloroso. Nos últimos anos, ela havia acompanhado de perto a transformação de Sofia e se tornado uma das maiores defensoras da família que eles haviam construído. Sofia, como você cresceu, exclamou a professora. E como está Dona Lourdes? Vovó Lourdes está ótima, Sofia respondeu animadamente. E ela mora numa casinha linda que o papai comprou perto da nossa casa. Ela tem uma enfermeira que cuida dela e eu visito ela todo fim de semana. A gente faz brigadeiro juntas. Eduardo sorriu, lembrando-se da casa aconchegante que havia comprado para Dona Lourdes, um lugar simples, mas digno, com um jardim onde ela podia cultivar suas flores e receber as amigas para conversar. A transformação da senhora havia sido quase tão dramática quanto a de Sofia. Com cuidados médicos adequados e a tranquilidade de saber que sua neta estava segura, ela havia recuperado muito de sua vitalidade. No pátio da escola, crianças de várias idades se reuniram para ouvir Sofia. Ela se posicionou no mesmo local onde, anos antes, havia recebido seu primeiro diploma das mãos do pai. Na parede atrás dela, uma placa dourada anunciava o Programa Sofia Mendonça de Assistência Familiar, um projeto social que Eduardo havia criado para identificar e ajudar crianças em situação de vulnerabilidade. Oi, pessoal! Sofia começou com a naturalidade de quem havia aprendido a se expressar com confiança. Meu nome é Sofia, e eu quero contar para vocês como um pedido muito assustador virou a maior bênção da minha vida. Eduardo observava do fundo do pátio, ao lado de Dr. Henrique e de Carla Santos, do Conselho Tutelar, que havia se tornado uma aliada depois de acompanhar de perto o desenvolvimento de Sofia nos últimos anos. Há uns anos atrás, eu estudava aqui nesta escola. Sofia continuou. Eu morava num barraquinho com a vovó Lourdes, que estava muito doentinha. No dia da minha formatura do jardim, eu estava com muito medo de ser a única criança sem família. As crianças a escutavam com atenção total. Muitas delas conheciam a sensação de se sentir diferente, abandonada, sem esperança. Então eu vi um homem elegante entrando no carro e corri até ele. Pedi, com o coração batendo muito forte, se ele podia fingir ser meu pai só naquele dia. Sofia olhou para Eduardo, seus olhos brilhando com gratidão. Ele podia ter dito não, podia ter ido embora e fingido que nunca me viu. Mas sabe o que ele fez? Ele voltou, trouxe flores e chocolate para todo mundo. E depois descobriu que a gente precisava de muito mais que uma formatura bonita. Eduardo sentiu um nó na garganta, lembrando-se daquele primeiro momento de hesitação, quando quase havia fugido da responsabilidade que Sofia representava. Hoje, eu tenho uma família de verdade, Sofia disse, sua voz ficando mais emocionada. Tenho um pai que me leva na escola, me ajuda com o dever de casa e que nunca quebra suas promessas. A vovó Lourdes tem uma casa linda e todos os remédios que precisa. E eu aprendi que às vezes, quando você tem coragem de pedir ajuda, coisas incríveis podem acontecer. Uma menininha na primeira fila levantou a mão. E se a pessoa disser não? Sofia sorriu com sabedoria. Então você pede para outra pessoa e outra, até encontrar alguém que tenha um coração grande o suficiente para ajudar. Porque pessoas boas existem, mesmo quando parece que não. Após a apresentação, várias crianças se aproximaram de Sofia para fazer perguntas. Eduardo observava como ela interagia com naturalidade, distribuindo abraços e palavras de encorajamento para os menores. Ela é uma menina especial, comentou Carla Santos. Vocês construíram algo lindo juntos. Ela me ensinou mais do que eu jamais poderia ensinar a ela, Eduardo respondeu. Me mostrou que existem formas de riqueza que não podem ser medidas em dinheiro.
Mais tarde, no carro a caminho de casa, Sofia brincava com o mesmo diploma de formatura, agora emoldurado e um pouco desbotado pelo tempo. "Papai", disse ela de repente, "você se arrepende de ter parado o carro naquele dia?" Eduardo riu. "Sofia, aquele foi o melhor dia da minha vida. Foi o dia que descobri que família não tem a ver com sangue, mas com amor e escolha. E você escolheu ficar comigo mesmo quando foi difícil. Especialmente quando foi difícil, porque foi aí que descobri que você valia qualquer luta." Quando chegaram à cobertura, Dona Lourdes os esperava na sala de estar, mais radiante do que Eduardo a havia visto nos últimos meses. Seus cabelos brancos estavam bem penteados. Ela usava um vestido novo e havia um brilho especial em seus olhos. "Vovó!" Sofia correu para abraçá-la. "Como foi sua apresentação na escola?" "Foi incrível, vovó. As crianças fizeram um monte de perguntas e eu contei nossa história toda." Dona Lourdes acariciou o rosto da menina com ternura infinita. "Minha neta virou uma oradora famosa", disse ela, orgulhosa. "A quem diria que aquela menininha tímida que eu achei na lixeira ia crescer para inspirar outras crianças?" Eduardo se aproximou e beijou a testa de Dona Lourdes, um gesto que havia se tornado natural ao longo dos anos. "Como foi a consulta médica hoje, Dona Lourdes?" "Excelente. O doutor disse que eu estou cada vez mais forte. Até brincou que aos 88 anos eu tenho a energia de uma pessoa de 70. Eles riram juntos. 3 pessoas que haviam encontrado uma forma única e perfeita de ser família. Naquela noite, quando Sofia já estava dormindo, Eduardo ficou no escritório olhando as fotos na parede. Sofia no primeiro dia de aula na escola nova, Sofia e Dona Lourdes fazendo brigadeiro, Sofia recebendo um prêmio de melhor aluna da turma. Dezenas de momentos que documentavam a jornada extraordinária que haviam percorrido juntos. Mas sua foto favorita continuava sendo a primeira. Sofia no dia da formatura, segurando o diploma e sorrindo ao lado dele no pátio da Escola Municipal São José. Foi onde tudo começou, onde uma menina desesperada e um homem solitário descobriram que às vezes os encontros mais improváveis criam as famílias mais verdadeiras. Eduardo pegou o telefone e discou o número de Dr. Henrique. "Henrique? É Eduardo. Acho que chegou a hora de entrarmos com o pedido de adoção definitiva. Quero que Sofia seja oficialmente minha filha." "Finalmente!" riu o advogado do outro lado da linha. "Estava esperando essa ligação há meses. Com o histórico exemplar de vocês, deve ser bem mais simples desta vez." Eduardo desligou e foi verificar Sofia em seu quarto. Ela dormia tranquila, abraçada com um ursinho de pelúcia que ele havia dado no primeiro dia das crianças que passaram juntos. Na mesinha de cabeceira, o diploma emoldurado capturava a luz do abajur, lembrando-o todos os dias de que os maiores milagres podem nascer dos pedidos mais simples. "Obrigado", sussurrou Eduardo para ninguém em particular. Talvez para o destino, talvez para a coragem de uma menina de 7 anos que havia mudado sua vida para sempre. Sofia se mexeu no sono e murmurou algo que soou como "papai", e Eduardo soube que havia encontrado sua verdadeira riqueza. Uma família construída não por laços de sangue, mas por escolha, amor e a disposição de lutar por aqueles que amamos. No silêncio da noite, ele podia quase ouvir o eco daquela vozinha desesperada na tarde que mudou tudo. "Tio, você pode ser meu pai na minha formatura?" E pela milésima vez, Eduardo sorriu sabendo que havia dado a única resposta possível. Sim.